12 mil inscritos no YouTube. Eu estou muito feliz e muito grata por todos vocês que se inscreveram aqui, que acompanham, que dá o seu like, que dá a sua inscrição, que compartilha. Assim, muito obrigada pelo crescimento do canal. E hoje não é um especial de 12K, eu gostaria de ter preparado um 12K, mas não preparei. Mas seguindo a linha dos últimos vídeos, nós tivemos o vídeo da Branca de Neve Macabra, então eu resolvi procurar esses contos de fadas, né, que tem outras histórias, outras versões, e achei da Bela e a Fera, que seria as versões originais, porém eu encontrei duas versões um pouquinho diferentes uma da outra. E aí, qual será que é a verdadeira? Vamos ver juntos? E se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é pra você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Por Isso a gente se vira. E hoje, como eu falei, vou trazer a história da Bela e a Fera, as versões originais, o que seria, qual que faz mais sentido pra você, que você acredita que seja a verdadeira. Conta pra mim nos comentários, porque são duas versões super parecidas, mas vocês vão perceber que estão diferentes. Eu vou contar uma e depois a outra. Aí a gente vai, assim, analisando, né? Eu tentei procurar uma versão macabra da Bela e a Fera, mas eu não encontrei. O que encontrei, algumas pessoas até podem ser macabras, mas eu não encontrei. Uma versão da história que seria macabra, mas na verdade eu acho que seria triste, é de que a Fera, ela falece e a Bela termina a história muito triste, né? Essa seria uma das versões assim macabra, vamos dizer, mas não é bem macabra. O conto de fadas A Bela e a Fera tem origem um conto francês publicado em 1740 por Gabrielle e Suzanne Barbot. A história se tornou mais conhecida com a versão alterada e resumida, lançada em 1756 por Jean-Marie Le Prince de Belmont. Existem várias versões do conto, incluindo versões francesas, chinesa e norueguesa, e até sul-africana. No YouTube também há vídeos que abordam a origem macabra da Bela e a Fera, então você já pode até ter visto por aí a Bela e a Fera macabra, né, serial killers, essas coisas, principalmente em vídeos mais profundos, assim, na narrativa sobrenatural ou terror, né. Porém, como 5 séculos se passaram depois dessa história até hoje, né, nos dias atuais, não é possível distinguir o que é real e o que não é real dessa história, né? O que foi adicionado, né? É como um telefone sem fio. Imagina um telefone sem fio, tem 30 pessoas, você vai passando, quando chegar lá na ponta, já vai vir uma história bem diferente da primeira. Então, assim, fica difícil a gente saber qual é a narrativa verdadeira, né, dessa história. Eu vou trazer duas e vamos tentar descobrir ou chegar a alguma conclusão juntos. A verdadeira fera, essa parte é real e conta com as duas versões. A verdadeira fera seria Pedro González. Pedro González nasceu em Tenerife, na Espanha, em 1537, com o que hoje conhecemos como hipertricose. Vocês sabem o que é hipertricose? Se você não sabe pelo nome, mas você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm muitos pelos pelo corpo, né? É uma doença rara que provoca pelos excessivos em todo o seu corpo, né? Incluindo rosto, mãos e pés. Eu lembro que o Gugu, nos anos 90, explorou uma família inteira nesse tipo, né, de doença rara. Mas naquela época não se sabia que se tratava de uma doença. Então as pessoas que sofriam com essa condição eram vistas como fenômenos, né? Era bem complicado para aquela época. Aos 10 anos, Pedro se tornou um presente para o novo rei da França, Henrique II, que, reza a lenda,
colecionava homens e mulheres considerados estranhos. Ter uma criança parecida com um animal peludo era uma tentação para sua coleção. Bizarro, né? Se colecionar seres humanos como se fossem animais. Depois de viver algum tempo nas masmorras e de ser tratado como se fosse um animal, os médicos avisaram de que Pedro não era realmente um ser selvagem. Diante disso, o rei decidiu realizar um experimento para ver se uma criança selvagem poderia ser domesticada. O experimento, então, incluiu uma mudança de nome de Pedro para Petrus Gonçalves. Educação em roupas e tratamento como se ele fosse um homem nobre. Com o passar dos anos, Petrus tornou-se mais um cavalheiro da corte. No entanto, seu físico afastava as suas chances de ter uma esposa. Após a morte do rei, sua esposa, a rainha Catarina, assumiu o controle e suas primeiras ações no poder envolveram Petrus. A rainha, sabendo que ter um homem diferente na corte era considerado valioso, teria então pensado que poderia multiplicar esse valor, fazendo, portanto, com que Petrus se casasse e tivesse filhos. Depois de entrevistar muitas mulheres, a rainha teria decidido pela filha de uma das criadas, que curiosamente também se chamava Catarina. A jovem não sabia realmente com quem se casaria e como era o arranjo da monarca. Ela não podia recusar. Não se sabe realmente qual foi a reação de Catarina na primeira vez que viu seu futuro marido. Porém, algum tempo depois, como a rainha esperava, os noivos começaram a ter filhos. Para a surpresa da rainha, os dois primeiros filhos da Catarina e de Petrus, Catarina e Petrúquio. Gente, eu acho que eu já vi essa história, Catarina e Petrúquio. Bom, voltando aqui pra Bela e a Fera, gente, eu não sabia que tinha sido inspirado nessa história. Faz sentido, né? Catarina, Petrúquio, Catarina, Petrus. Para a surpresa da rainha, os dois primeiros filhos de Catarina e Petrus nasceram sem o excesso de pelos que ela tanto desejava. No entanto, o terceiro finalmente nasceu com a mesma condição de seu pai. Catarina e Petrus tiveram 7 filhos no total, 4 deles cobertos de pelos. Petrus e sua família eram tratados como propriedade da rainha. Então, assim que os filhos cresceram um pouco, eles foram presenteados às outras cortes da Europa. Gente, que coisa cruel. Você tira os filhos, você obriga 2 pessoas que não se conhecem a se casar. E aí depois você pega os filhos dessas pessoas e sai distribuindo como presente, assim, tipo, olha, a minha cachorrinha deu cria e eu tô dando os filhotinhos dela. Gente, é quase isso. Olha que horror, né? E isso porque dizem que antigamente as coisas eram melhores, que antigamente os princípios eram melhores, né? Eu não acho, não. Não concordo com esse povo que idolatra o passado. A história de A Bela e Fera, né, a outra versão, ganhou o mundo em 1991, quando a Disney realizou uma adaptação da fábula para os cinemas. Apesar da trama ser popularizada a partir da animação, foi inspirada numa fábula francesa escrita em 1740, que por sua vez foi baseada numa história real. A história verdadeira da Bela e da Fera não envolvia maldição mágica, o que remove elementos como relógios, xícaras ou candelabros falantes, mas realmente contou com uma fera real, que era o então Petrus Gonçalves, que era o homem que sofria então dessa condição genética de hipertricose, que na época ninguém sabia o que era. Petrus Gonçalves nasceu em 1537 nas Ilhas Canárias e logo jovem foi capturado e colocado numa jaula. Foi tratado como animal e foi enviado como então para presente ao rei Henrique II da França.
Henrique não via Petrus como uma aberração e decidiu que ele deveria ser educado. Ao contrário daquela primeira história que nós vimos, o rei Henrique via Petrus como animal e foi os médicos que disseram que ele não era animal. E só depois disso é que ele passou a ser educado como um cavalheiro. Mas não, nesta versão aqui, o rei Henrique, então, logo de cara, logo quando ele chegou lá, ele nem chegou a ficar na masmorra durante muito tempo, nem chegou a ir para a masmorra, e ele decidiu então que iria tratá-lo como um nobre. Deu roupa, comida, estudos em 3 línguas. E ele teve que trocar o nome, né, para uma versão latina, Petrus Gonçalves. Depois que o rei Henrique II morreu, Gonçalves se tornou propriedade da rainha viúva Catherine de Médici. A dona do rapaz, que ainda era visto como algo menor que um ser humano por muita gente, ela decidiu fazer um experimento. Ela passou a questionar, então, o que aconteceria se Gonçalves se relacionasse com uma mulher e tivesse filhos. E ela queria, de propósito, novas ferinhas, né? Como eles falavam assim eu ia reproduzir essas ferinhas e assim ela ia achar divertido, assim, pelo bel prazer dela, né? A rainha organizou então o casamento entre ele e uma jovem donzela que era filha de um servente da corte real. E somente no dia do casamento, Gonçalves e sua esposa Catherine se conheceram pela primeira vez. A relação do casal deu origem a 7 herdeiros e provou que a teoria da rainha estava certa. Dos 7 filhos da união de Bela com a fera, 4 possuíam a mesma condição genética do pai, eram peludos. Aí nessa versão ela é um pouco diferente, porque a nova família viajou por vários países da Europa, até que se fixou em Parma, na Itália, onde foram contratados, ou melhor, foram comprados pelo duque Ranuccio Farnese. O duque chegou a pagar por várias pinturas da família, mas nenhuma delas apresentavam as crianças que nasceram normais, pois elas não eram consideradas interessantes. Por outro lado, as crianças que apresentavam pelos por todo o corpo foram exploradas pelo duque, sendo enviados e servindo como animais de estimação para nobres e membros da alta classe europeia. Então, nessa versão, não é a rainha que saiu distribuindo as crianças como se fossem filhotinhos de cachorro. Foi o duque italiano que então tinha comprado essa família inteira para servir a ele e decidiu fazer isso com as crianças. Qual das duas versões você acha que é a verdadeira? O relacionamento de Petrus e Catherine durou por mais de 40 anos. Catherine faleceu em 1623, supostamente anos depois da morte do marido. Não existem registros oficiais da morte de Petrus, possivelmente porque ele não era considerado um ser humano. Gente, olha, é muita crueldade. A última menção da vida de Petrus aconteceu em 1617, durante o batismo de um dos seus netos, pois acreditava-se que ele tinha falecido por volta de 1618. Mesmo depois da morte dos verdadeiros Bela e Fera, a história da família continuou popular pela região, eventualmente se tornando inspirações para uma das maiores fábulas da história. Quando comparamos as mais famosas adaptações de Bela e a Fera, é possível perceber que a fábula de Jeanne-Marie Le Prince de Belmont possui muitos menos elementos mágicos que a história contada pela Disney. Na versão da literatura, personagens importantes como Orlog ou Lumière são deixados de fora. Na verdade, todo o conceito de personagens humanos sendo transformados em objetos e a existência de uma maldição foram criados inteiramente pela Disney. Na fábula original, a fera vive sozinha e tem uma existência solitária. Para isso, é preciso estabelecer alguns paralelos entre a versão original da história e a adaptação literária. Então tem o que realmente aconteceu com Petrus, tem a literatura que foi feita sobre essa história e tem a adaptação da Disney. Então, assim, são coisas diferentes entre si. Outro personagem que não aparece na fábula é Gastão.
o vilão que tenta conquistar Bela e ataca a fera. Na versão da fábula, Bela tem duas irmãs mais velhas que a tratam muito mal, semelhante à história da Cinderela. Quando a fera permite que Bela visite sua família, as irmãs fazem com que a garota fique ali mais tempo do que foi determinado pela fera, na esperança que, se a criatura se revoltasse contra a irmã, contra a irmã delas, ele a devoraria, na cabeça delas, nessas irmãs super legais. Durante a visita, Bela tem um pesadelo com a morte da fera e percebe que ama a criatura, mesmo que tenha uma aparência diferenciada. Bela volta para casa e percebe que seu amado ficou sem comer durante todos os dias em que aguardava a moça. Nesse momento, a garota confessa o seu amor e o feitiço é quebrado, fazendo com que a fera assuma sua forma humana. E aí, já tinha imaginado que um conto tão fantasioso poderia ter uma inspiração na vida real? Por mais que pareça estranho, uma Bela realmente se casou com uma fera ao longo da história, mostrando que o amor pode romper fronteiras. Bom, gente, aí eu já não acho que seja amor, Ao que tudo indica, ela nem sequer teve escolha, Ela teve que casar com a fera daquela época sem escolha nenhuma, Simplesmente casou porque foi obrigada, Não tem nada de romântico nessa história, principalmente porque nas duas versões, seja pela rainha ou pelo duque italiano, as crianças foram distribuídas como animais de estimação, como pet. Aliás, se fossem pets, seriam bem tratados, Porque, pelo menos hoje em dia, os pets são muito bem tratados, melhor tratados do que muito ser humano. Mas como eles eram tratados como animais naquela época, então muito provavelmente essas crianças sofreram horrores nas mãos desses nobres europeus, Isso como se... Como é que eu vou dizer, As pessoas, elas romantizam monarquias, romantizam o passado, mas monarquias e passados são deprimentes, são cruéis. Eles literalmente separavam quem era ser humano e quem não poderia ser digno de ser chamado ser humano, que eu achei horrível. E aí você para e pensa, não, porque as histórias macabras, sobrenaturais são as piores. Eu não acho. Eu acho que essas histórias são muito piores, porque além delas serem reais, serem mais próximas do real, mostra que os verdadeiros monstros não são os fantasmas ou as entidades ou o espectro ou sei lá, não, é o próprio ser humano que é o vilão de tudo, que é horrível, que faz coisas horríveis pela história. Então nada a ver a gente ter tanto medo do sobrenatural, sendo que o mundo real é muito pior, muito. É isso, eu espero que você tenha gostado. Qualquer tema que você queira que traga aqui no canal, já sabe, deixa nos comentários, que eu preciso saber o que você quer ver, porque eu não posso adivinhar. Se eu pudesse, eu adivinhava os números da Mega Sena e sumia no mundo. Ai, quem não, Muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo e muito obrigada pelos 12 mil inscritos. Tchau!